TV Comunitária do Rio de Janeiro, nosso núcleo Política e Cidadania, hoje conosco aqui, e já agradecemos por ter aceitado o nosso convite, a Ana Miranda. Dito isso, agradecemos você pela sua assistência, né, de estar aqui conosco, audiência, e meus cumprimentos aqui à querida Ana, na TV Comunitária, Canal 6 da NET, viu? Esteja em família. Agradeço a vocês ter me convidado. É um espaço, né? Os espaços estão ficando mais restritos hoje em dia. Então, eu agradeço muito o convite. Ana, eu sei que você também formou-se em farmácia, você também é bioquímica. E como foi esse passo que você dá também no auge da sua juventude e você pagou um preço altíssimo, a nossa geração, né? Mas principalmente aqueles que estavam mais à frente, nos idos 68, né? O ano que não terminou, 69, né? Que nós tivemos ali o AI-5 nesse meio tempo aí, 13 de dezembro, né? Como foi que você desperta assim também para a política? Já era assim, já estava no sangue? Não sei se estava no sangue, porque lá de casa eu sou uma, digamos assim, militante, eu sou a única militante. Mas havia vamos dizer, um ambiente de conversa, de discussões. Meu pai, especialmente, era uma pessoa muito atenta ao que estava acontecendo no mundo, né? Mas não, em 68, eu costumo dizer que o ano que foi marco para a vida daquela geração não foi 68, foi 69. Por quê? Porque após o AI-5, que foi só em final de 68, foi em 13 de dezembro, eu era estudante, né? Participava ativamente do movimento estudantil, como muitos outros. Então, esse ano foi uma marca. 69 fecharam os diretórios acadêmicos todos. As pessoas passaram a serem perseguidas. Houve o 477 que expulsou muita gente. E aí é que você teve que se definir. Né? Era um decreto que proibia ao estudante de estudar por 3 anos, né? E os professores por 5. Né? Os professores eram mais ainda, sabia? Mais penalizados. Penalizados. Aí foi Maria da Linhares, eu me lembro de alguns. O Silvio Renan Ulisses de Medeiros foi também... Ele dava aula? Não, ele foi como estudante. Sim. Eu estou falando dos uma professores. lista. Pedro Américo, Peçanha, Luiz Américo Peçanha. Eu me lembro de era mais o pessoal do IFIX, que funcionava na Marquês de Olinda, naquela altura. Ninguém se lembra disso mais, mas era. O IFIX funcionava lá. Então, eu quando entrei na faculdade em 67, entrei na Praia Vermelha, fiz farmácia e bioquímica. Tive que largar no 3º ano, depois voltei com muita dificuldade de conseguir terminar. Isso já depois de você... Depois. Que você terminei chegou... só em 76. Mas eu entrei em 67 e havia uma efervescência. Para começar, a casinha do diretório era dividida entre economia da FRJ. Eu acho que quando a gente entrou em 67 ainda era a Universidade do Brasil, eu acho. Logo depois virou para a FRJ. De um lado economia, de outro lado farmácia. E a faculdade de economia é muita atividade estudantil. Discussões, debates, filmes. Bom, tinha o pessoal mais velho, um pouquinho. Eu digo mais velho porque eu era caloura, né? Como o Stuart, a Sônia,
Bebeto, Luiz Alberto Say Benevides, todos esses estão mortos. O Stuart foi aquele que foi assassinado na aeronáutica. Todos eles. O Stuart no Galeão, eu já estou confundindo, foi no Galeão? Foi no Galeão, sim. A Sônia foi sequestrada, que era mulher dele, morta, né? era na época. Isso. Eles casaram na capela da UFRJ. Me lembro. A capelinha da UFRJ. Deixa eu fazer um destaque aqui. A Sônia, por exemplo, era filha de um alto oficial do Exército, das Forças Armadas, portanto. E o marido, Coronel Moraes. Coronel Moraes. E o marido dela, o Stuart, era filho de um ministro da Suprema Corte Americana. É por isso, eu não sabia. Por isso que deu. Dele, eu não sabia. Ele era um pastor protestante, está no filme. Eu sabia que era um pastor. E ele morre assim, não só na tortura, mas eles o amarraram e arrastaram e botaram a sua boca ligado a descarga de um jipe em pleno quartel. E ela era desaparecida política. Depois eu estive com o Coronel Moraes quando ele recebe finalmente indicações de que seria a alçada da filha, né? E foi ali na Assembleia, onde hoje funciona a Assembleia Legislativa. Aquela urna, ele fez um discurso inflamado, e a mulher dele, a Célia, que era professora, eles tinham um colégio também, né? Então, que dor daquele pai, né, sofrendo aquilo. E o Stuart era filho daquelas Zuzu Ângels, né? Não, isso. A mãe que ela surtava, assim, a dor de uma mãe não é brincadeira. Quando ela atravessava, assim, o avião que ela vinha de Nova York, falava muito bem inglês, que ela era casada, então, com esse ministro da Suprema Corte Americana, ela já começava a dizer, olha, eu peço a palavra, vocês aqui sabem que vocês estão entrando agora no país da ditadura total. Aí, palavra, meu filho foi assassinado. E ela entrega um relatório para o Jimmy Carter quando ele veio ao Brasil. Mas sim, Ivana, o tempo é seu, perdão. Quer dizer, oficialmente foram 434 mortos desaparecidos. Sei. Mas com certeza esse número é muito inferior ao real. Por exemplo, eu acho que não está aí incluído os mortos por conflito de terra, né? Com conflito certeza. agrário, os índios. Os índios, né? Há pesquisas acadêmicas de um professor lá de Manaus, se não me engano. Eu não estou lembrando o nome dele. Mas que foram cerca... Para abrir as estradas... E, se você se lembra bem, era o Coronel Andreasa na época. Da Ponte Rio-Niterói, que nunca prestaram conta. Não, isso era o Delfim 10%, o Andreasa que pegava uma parte. Não existia corrupção, digamos, né? Nunca existiu corrupção nesse país. E nem apuração. Muito menos apuração. Mas, por falar em apuração, isso interessa a gente. Esse professor disse que mais de 2.000 índios foram assassinados, alguns de forma bem cruel. Colocavam roupas com gripe, sarampo e outras coisas. E no campo eu tenho certeza que os números são muito mais altos do que a gente sabe, né? Eu estou dizendo isso porque não é um pouquinho dizer, não, aqui foi dita branda, foi só um pouquinho que mataram e tal. Mas o número de perseguidos, de presos, de torturados, da minha família, por exemplo, foi a minha mãe, a minha irmã que tinha 14 anos e meu irmão, foram todos para PE, torturados. Eles nem sabiam onde eu estava, era para dizer onde eu estava. Você imagina, então, desde chefias, professores, todo mundo em volta. O número de atingidos é imenso, imenso, muito maior do que o que se diz. Mas é por isso mesmo, eu achei que eu estava aqui hoje para a gente falar de memória, verdade e justiça. Então, a gente já está falando de memória e depois eu quero verdade, um pouco, né? Um pouco.
A questão da memória, bom, isso é óbvio, né? A gente, hoje, o presente, a gente está aqui, a gente vive esse tempo dessa maneira por causa de reflexos do que a gente fez, ou os governantes fizeram, ou os povos se movimentaram no passado, né? Então, é uma coisa que vem do passado e o presente hoje vai se refletir no futuro, com certeza, né? Então, essa questão da memória, da verdade, da justiça, não são 3 palavrinhas soltas, elas formam um conjunto. Claro. O que a gente quer dizer com memória? Não esquecer o que aconteceu e homenagear quem deve ser homenageado, geralmente os heróis do povo, né? E lembrar de como aconteceram as coisas, aí vem a verdade junto. Como é que foram as mudanças nesse país? Mudanças de um regime para outro? Ou como é que se resolveram os conflitos que haviam nesse país? Né? Eu aprendi na escola de uma maneira, fui saber muito mais tarde, em outras circunstâncias, e lendo e ouvindo, o que a gente fez com os povos nativos, os que já viviam aqui, os indígenas, né, os originários. Como é que a gente resolveu conflitos com eles? Como é que foi resolvida, entre aspas, a abolição da escravatura? Eu não sei se todo mundo sabe, eu fiquei sabendo muito tardiamente que havia 3 posições na época. Uma, na época das lutas pela abolição da escravatura, né, que já vinham de muito antes. Havia uma posição que dizia assim, que era a dos donos dos escravos. Tá bom, mas nós queremos ser indenizados pela nossa mercadoria. Cada escravo era uma peça, era uma mercadoria. Então o governo aceitou, ia ficar caro, não ia dar certo e tal. A outra posição era a posição dos abolicionistas verdadeiros, do Luiz Gama e vários outros, os irmãos Rebouças e tal, que era libertar os escravos, é claro, mas dar a eles um pedaço de terra, estimular a educação, mostrar como se planta, a tal da reforma agrária que não foi feita até hoje, né? E o que o governo fez? A terceira posição, larga todo mundo pelas ruas. Quer dizer, você retira o sujeito da cultura dele, né? Ele tem que vir para cá escravizados, muitos são mortos, muitas mulheres violentadas, e depois larga pela rua. Isso não tem tanto tempo, gente, tem 100 e poucos anos. Depois reclamam das favelas, né? O que foi feito? Então, essa maneira de resolver os conflitos tem a ver com o que a gente é hoje. Isso é que a gente precisa lembrar. Como é que foi a saída da monarquia para a república? Foi sem povo, com um golpe militar. Você aprendeu isso na escola? Eu não. Claro que não. Claro que não. E assim, como é que a gente saiu das ditaduras? Porque no Brasil foram pelo menos 2. De 37 a 45, a gente nem ouve mais falar, né? A gente ouve falar de Filinto Ströbling Miller, que em 37 foi à Alemanha conversar com os nazistas para aprender como lidar com os brasileiros revoltosos. Nem se fala mais nisso, ficou por isso mesmo. Foi um dos que entregou também a mulher do Prestes, né? A Olga Benária e a Elsie Evert. Bom, que foram mortas em campos de concentração. E diga-se de passagem, passado pelo Supremo Tribunal Federal. Né? Sim, a Olga Benária, ela quando foi entregue também passou, porque você tinha que o Supremo autorizar, né, aquela extradição que já se sabia, e essa mulher estava grávida, inclusive. Né? E a Elsie Evert, que também morreu até antes dela. Morreu, acho que de tifo.
mulher do... era um Herberger. Ah, sim. Que enlouqueceu de tortura. Ficou preso também, comunicável, numa prisão fechada. Ninguém fala nisso, né? Depois ele foi para manicômio, acho que ele ficou o resto da vida. Bom, e também como é que se resolveu a saída da última ditadura, né? Que foi a que a gente era contemporâneo contemporâneo, né? De 64 a 85. Como é que foi resolvida, entre aspas? Por cima, como sempre, com uma autoanistia. Por que eu digo autoanistia? Porque os movimentos, os presos políticos e várias pessoas em volta, eles inclusive estavam em greve de fome. Nós lutávamos por anistia ampla, geral e restrita. Ela só foi ampla, geral e restrita para os torturadores. Isso tem a ver com a verdade, a memória e a verdade e o que a gente é hoje. Por quê? O Estado tem que chegar à frente e reconhecer as graves violações de direitos humanos. Uma parte do Estado fez isso, não é? Com a Comissão de Anistia. Reconheceu. Não faz o que o general Paiva até trouxe. Eu quero falar dessa figura. Vale a pena. Coisas do atual governo. Né? Do atual governo. Porque está tudo intrincado, que a gente é hoje, que é ontem, né? Como é que a gente saiu dessa ditadura. Então, muito tempo depois, e com muita dificuldade, teve Comissão Nacional da Verdade, Comissões Estaduais da Verdade, tudo com muita dificuldade. Quando a gente sabe que na América Latina, na Argentina, no Chile, foi logo depois de terminar a ditadura. As Comissões da Verdade são justamente para fazer uma espécie de passagem, né? Quando o Estado reconhece, aqui no caso, o Estado diretamente ligado às Forças Armadas, né? Há um pacto de silêncio entre eles sobre as gravíssimas violações de direitos humanos ocorridas, não é? Porque desde sempre eles justificam, e o nosso presidente atual é um deles, como se sequestros, prisões arbitrárias, perseguições, cassações, torturas, às vezes até a morte, desaparecimentos forçados, cremações. Cremações, isso a gente não tem certeza, eu tenho dúvidas sobre isso. Tem um depoimento, mas é possível, de um era policial, possível, né, é possível. O Guedes, né, que foi. É uma história terrível. Ele fala aí em Campos, né, de uma usina. Mas o Cláudio Guerra era um deles, então a gente não tem absoluta certeza. Fossem justificadas preventivamente pelo que a gente poderia, os movimentos sociais e tal, poderiam um dia ter feito uma revolução. Em nome dessa prevenção, eles justificam todas as atrocidades cometidas. Então, enquanto o Estado e as Forças Armadas não via público reconhecer, como nos outros países... É verdade. Né? Não, nós cometemos violações de direitos humanos e isso não deve acontecer mais. É assim que se lida para sair de uma ditadura. Não foi o caso aqui. Então, isso tudo já acontecia antes, né? Torturas aconteciam antes, fuzilamentos, execuções e tal. Na nossa época foi direcionado e depois continuou. E hoje é estimulado. Hoje é estimulado. Então você diz assim, você quer falar sobre esse general, vale a pena. O Paiva é contra a anistia, é a favor de exatamente torturas e vai
O herói dele é o herói do Jair Bolsonaro, Brilhante Brilhante Ustra, que infelizmente eu conheci na UBAN. O Brizola tem uma frase que ficou assim cunhada e secular. É colocar a raposa para cuidar do galinheiro. Mas não é só que isso. Absurdo. Como é que você coloca uma pessoa numa posição... Tem um objetivo a comissão de anistia. Ele é contra esse objetivo. Essa comissão de anistia, só para a gente esclarecer a quem nos ouve, a você que nos assiste, ela foi criada, você me ajuda aí, junto ao Ministério da Justiça, para colocar em vigor, não é, aquilo que era um dispositivo constitucional de fazermos a anistia política no Brasil. Isso, muito tardiamente, diga-se de passagem. A partir de 2002, no governo Fernando Henrique Cardoso, que eu vi um vídeo aí que o nosso atual presidente diz que tinha que matar mais de 30 mil, inclusive Fernando Henrique Cardoso. Bom, esses são... Mas vale a pena falar sobre Paiva, mas eu queria tocar também... Eu queria um histórico também, Ana. Vocês são um coletivo RJ pela memória, verdade, justiça e reparação. Então, e foram criados em 2011. Isso. Não é? Vocês têm, dentre as pessoas que coordenam esses trabalhos, você mesma, né, a Ana Miranda, Geraldo Cândido, a Vera Vital Brasil, o Paulo César Ribeiro, ou seja, altíssimo nível, mas sobretudo assim de dedicação, humanistas que são, de um trabalho corajoso, né? Vocês são, sobretudo, pessoas valentes, que resolve dar voz e vez até aqui a quem viveu bloqueado e foi torturado, outros que não podem falar, que estão sepultados. Né? É como disse na última carta, uma companheira de São Paulo, que é desaparecida até hoje, Isis. Ela dizia para a mãe: se eu não puder falar, vocês falarão por mim. Então tem muita gente que já não pode falar. A Isis morreu junto com Paulo César Botelho Massa. Exatamente. Para quem não sabe, Paulo César Botelho Massa era filho de um general do Exército, sobrinho de outros 3. Este homem foi capturado de forma também clandestina, ou seja, ele não foi preso, ele foi sequestrado, né, oficialmente, e esteve, depois de interrogado, entre aspas, ele teve seu corpo, tudo indica que e assim foi contado para o pai dele e depois atirado ao mar. Isso o general Cristóvão Massa me contou e me deu eu tenho isso, um dossiê. Ele e a dona Laís, que era prima da Dulce Figueiredo, esposa do Figueiredo. Foi eu assim. sei que eu Os vi, eu dois acho foram que na presos ditadura juntos. encurralada, que pela milésima vez que o pai dele, que o general, foi lá perguntar, alguém disse para ele, um deles disse para ele: esquece o Massa, esquece o seu filho, esquece porque ele não existe mais. Quer dizer, esse Estado é que foi terrorista. Claro. Isso é um Estado terrorista. Mas nós estamos falando isso para você que é também aí militar, saiba que numa ditadura ninguém tem, na verdade, imunidade e nem segurança, porque vira um Estado terrorista em que todos são investigados, todos ficam sob suspeição de ser ou não ser leais às destrocidades humanas. Todos suspeitam uns dos outros. Mas, Ana, eu quero que você em 3 minutos também. Esse tema é tão assim caliente, né? É caliente, sim. Você dê seu recado, tudo que tem direito aí. Não, o que eu queria dizer é que de hoje para amanhã, quer dizer, eu vim falando do passado, do presente e o que eu espero que fique para o futuro, né? Por que é importante a gente trabalhar a memória, verdade e justiça? Porque hoje existe, de uma certa forma, né, a política hoje, o governo hoje,
por algum motivo, para alguma coisa. Para quê? Como foi no passado. Para a implantação de um modelo econômico que concentra mais renda. Isso hoje está ficando cada vez mais claro. Então, ele tem que ser contra quem? Contra movimentos sociais, contra os pobres, geralmente jovens negros e pobres, que foram criados por aquele passado que a gente não trabalhou, que não trabalharam direito, né? Abolição da escravatura, como eu estava falando. E para quem? Para que esse governo? A que ele serve? Eu acho que está ficando cada vez mais claro. Ele serve às empresas de armas, às mineradoras, às madeireiras, ao capital financeiro. É importante dizer isso porque nós todos, eu me sinto, eu acho que você também se sente, nós todos somos responsáveis pelo que vem acontecer no futuro. E a gente... O que a gente quer? Que tipo de Estado a gente quer? A gente quer um Estado fraterno, menos desigual, que elogie, que tenha como heróis os torturadores? Ou a gente quer Eu quero um Estado para os meus filhos, para os meus netos. Agora eu tenho 2, apesar do médico psicanalista Amilcar Lobo, durante a tortura, ter me examinado e dito que eu não ia poder ter filhos. Eu tenho 2 filhos e 2 netos, gracinhas, e eu quero para eles um futuro melhor. Um Brasil que não seja esse que está sendo ridicularizado lá fora. Eu acabei de vir da Europa. O mundo inteiro está vendo o que está acontecendo. E eu acho que cada um deveria se sentir responsável por não repetir esse passado, para que o nosso futuro seja um futuro mais harmonioso, não é? Eu fiquei muito contente de ter... Ah, você trouxe um livro aí, mostra mas eu gente. trouxe porque agora eu estou usando, eu tô com ele o tempo todo. Eu não sei se alguém se lembra, Festival eu recuperei todo. o Festival de Besteira que assola o país, do Stanislau Ponte Preta. Mostra assim, põe assim no peito. Ele assim, aí ele faz. Ele hoje ia ter muito material, não é não? Ah, sem dúvida. Então, o Festival de Besteira que assola o país? Então, fechamos com chave de ouro, isso, nada melhor. Então, Ana, eu acho que nós venceremos enquanto tiver pessoas como você. E você me falou que além desses companheiros aqui citados que tocam o coletivo RJ, Memória, Verdade, Justiça, Reparação, né, sobretudo do nome dessas pessoas que estão aí no anonimato, que foram os heróis responsáveis por hoje nós estarmos aqui, até certo ponto, livremente podendo falar, né? Eu preciso dizer uma coisa. Faz favor. Fecha. Rapidinho. Eu estou aqui hoje e está sendo uma barafunda a minha vida. Amanhã, finalmente, vai ser levado às telas o filme Torre das Donzelas, que demorou bastante tempo para ser feito e que está super sensível e lindo, em 9 capitais. Torre das Donzelas. Eu estou falando porque eu sou uma das donzelas. Aqui no Rio, no Odeon e no Estação Net, na Voluntários 35. Que horas? E depois vai ter um debate. Não sei, tem que olhar, então, já está à venda. Mas só correr lá, tá bem. E vai ter debate depois no Estação Net. Ótimo. Então, TV Comunitária, canal 6 da NET, nós apresentamos aqui, já agradecemos a nossa querida Ana Miranda. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Volte sempre. Viu? Voltarei se me chamar. Então, você nos assiste também através do site online, né? tvcomunitaria.rio. Muito obrigado.